Olá, sejam todas bem-vindas ao Intimamente Pode. Meu nome é Juliana Torres, eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e sexualidade humana. Hoje eu não estou aqui com a Evelyn Lindholm, a minha amiga psicoterapeuta, ela também é especialista em sexualidade humana. Hoje eu estou aqui representando a Evelyn também, e estou com uma convidada fera, a doutora Fernanda Arcoverde. Ela é médica ginecologista, médica cirurgiã, e te apresenta um pouquinho pra gente, Fernanda. Bom dia, Ju, bom dia a todos que estão aí com a gente. Bom, eu cheguei aqui em São Luís em 2018 e acho que no primeiro ano que eu estava trabalhando aqui eu já conheci a Juliana, que é uma excelente fisioterapeuta. Eu gosto de trabalhar, né, com certeza com múltiplas especialidades, e a físio casa muito com a ginecologia, né, Ju? Eu acho que é um casamento perfeito. Obrigada, Fernanda. Mas eu sou ginecologista, eu tenho subespecialização em endoscopia ginecológica, então atualmente eu atuo muito na parte de cirurgia ginecológica minimamente invasiva, onde a gente vai fazer cirurgia, principalmente, no meu caso, né, por laparoscopia e as histeroscopias também. E aí a gente hoje justamente vai falar sobre a histerectomia, né, Juliana? É verdade. Muita gente tem dúvida em relação à retirada do útero. Pacientes chegam até mim, ou amigas, né, colegas, familiares, falam, eu não vou mais ter filhos, ou não tenho vontade de ter filhos, como se o útero não tivesse ali nenhuma utilidade, e pensa em procurar um médico para fazer a retirada, ou às vezes ela tem uma indicação já ali de uma retirada de útero, e fica na dúvida, né, se vai retirar, né, ou não o útero. E a gente tá hoje aqui justamente para tirar essa dúvida, porque a doutora Fernanda, ela trabalha bastante com essas cirurgias, né? A histerectomia, acho que é a cirurgia mais comum do ginecologista, né? É muito frequente. O mioma uterino é a principal doença ginecológica que, em geral, traz essa indicação de histerectomia. Então, se a gente for para pensar, eu acho que, né, de 10 cirurgias que alguém como eu que opera muito opera, umas 7 devem ser histerectomia. Então, é bastante frequente. Sim. E aí, realmente, né, a gente tem muitas dúvidas, né, as pacientes chegam com bastante questões, então vamos tentar trazer aqui da forma mais fácil de entendimento essas dúvidas para a gente esclarecer aí a opinião da nossa plateia. Perfeito. E a primeira pergunta, então, Fernanda, é sobre o que é a histerectomia, e quais são os tipos mais comuns indicados para esse procedimento. Você já começou a falar um pouquinho, né, pra gente? Então, pessoal, histerectomia é o nome médico que a gente usa para se referir à retirada cirúrgica do útero, certo? Então, o útero é um órgão muscular, um útero normal tem tamanho mais ou menos do punho da nossa mão fechado. E ele tá lá para receber o neném. Então, a mulher, quando engravida, o útero é a casa do neném. Além do útero, a gente tem os ovários, que são outros órgãos que ficam ali próximos. Então, quando a gente fala de histerectomia, a gente está se referindo à retirada do útero apenas, né? A histerectomia tira o útero. A oforectomia tira os ovários. Então, são duas cirurgias distintas que a gente até pode fazer no mesmo momento, mas quando a gente está falando de histerectomia total, a gente está falando só da retirada do útero. As principais doenças, né, de cara é o mioma. Então, a principal indicação de retirada do útero, em geral, é o sangramento uterino aumentado, que tem a causa mais frequente os miomas, mas a gente também tem que lembrar da adenomiose, né, que é uma doença que também faz o útero crescer. E em alguns casos, né, excepcionais, mesmo na ausência ali de alguma doença estrutural, tem mulheres que sangram muito, né, o sangramento uterino disfuncional. E em algumas situações pode ser necessária a histerectomia também para essas mulheres. Tu falaste do mioma, né, dos miomas. Explica para quem não entende o que é um mioma, o que é, inclusive a outra indicação também, que é uma das maiores indicações, que é a adenomiose. Explica um pouquinho a diferença do que é mioma e adenomiose. Certo. Então, essas são as principais razões que uma mulher, né, teria necessidade de tirar útero pensando em doenças benignas, né? O mioma, pessoal, imagina, ele é um tumor benigno do útero. Então, tumor é quando a gente tem células que crescem demais. Então, ele é uma bolota de carne, é um tumor sólido, mas ele não tem associação com câncer. Então, muitas mulheres
É muito frequente, a gente, assim, se for pegar 100 mulheres ao final da vida, quase 80 vai ter pelo menos um mioma. Então, é muito comum a gente ter miomas. Mas o mioma que precisa operar, em geral, é só aquele mioma que traz sintomas. Então, quando ele cresce muito, né? Quando tem pacientes que o mioma ele cresce tanto que ela parece que tá grávida. Ela consegue palpar aqui na barriga o útero de tão grande que fica. E a outra sintoma muito comum é o sangramento. Então, ele vai mudar ali a vascularização do útero de forma que, na menstruação, vai sangrar muito, né? Então, sangra demais. Então, a principal indicação de alguma intervenção cirúrgica nessa mulher não é a presença do mioma em si, mas sim os sintomas que ele pode trazer ou não. A maior parte dos miomas é assintomática e para essas mulheres a gente não precisa fazer nada. A adenomiose, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar de endometriose, né? Que é uma doença que vem ali do endométrio, a camada de dentro do útero. A adenomiose, a gente vai ter pequenos cistinhos de sangue na parede do útero. Então, é como se fossem pequenas gotinhas de sangue que fazem o útero também crescer. E a adenomiose, ela vai causar principalmente muita cólica menstrual e também muito sangramento. Algumas pacientes, né, fazem exame, aí não sente nada, aí tem lá escrito assim, adenomiose. Ai, meu Deus, será que eu vou ter que tirar meu útero? Né? Então, um achado incidental de adenomiose ou de miomas não necessariamente quer dizer que você precise de nenhum tratamento. Muitas vezes a gente vai só acompanhar. Então, tanto para o mioma quanto para a adenomiose, as principais indicações de intervenção seriam mesmo sintomas, né? Sangramento ou aumento do volume abdominal. Uhum. Eu falo até por experiência própria. Eu tenho adenomiose e muitas pacientes, quando elas me procuram, eu acabo trazendo, né, a minha experiência pessoal para elas, né, de como que dá para viver, sim, tranquilamente com a adenomiose, também a depender de cada quadro, obviamente, para saber qual vai ser o tratamento, a indicação, mas muitas vezes com o acompanhamento do tratamento clínico, a pessoa já consegue melhorar muito da sintomatologia e o ponto muitas vezes é esse, né, Fernanda, que as pacientes chegam até ti com essa dúvida de quando você vai indicar um tratamento conservador, quando que vai indicar cirurgia. Como eu acompanho muitas pacientes da Fernanda, eu sei que a Fernanda, ela tem uma preocupação muito grande em fazer com que essas pacientes tenham uma qualidade de vida, fazendo o cuidado, né, desde a parte da alimentação, atividade física, a fisioterapia pélvica, psicoterapia, né, Fernanda? Então, tudo isso faz muita diferença para que tu consiga sentar com a paciente e dizer, não, realmente esse tratamento conservador não tá sendo suficiente para você e aí precisaria de alguma outra intervenção. Não, com certeza, né? Tanto a adenomiose, né, causando a cólica, a dor, quanto os miomas, a gente sabe que existe literatura, né, mostrando uma associação, por exemplo, de quem come menos vegetais, quem faz menos atividade física, pressão alta, né, tem uma maior associação com miomatose, por exemplo, né, na adenomiose a gente sabe que na prática clínica a gente vê pacientes que às vezes tinham muita cólica, um sangramento muito intenso e elas mudam hábitos e muitas vezes isso é suficiente, né, e elas às vezes, não, agora eu tô bem, eu tô fazendo atividade física todo dia, eu tô tranquila, e a gente, maravilha, né, quando funciona é excelente, todas devem ser encorajadas para essas mudanças de hábitos, porque isso traz benefícios não só em relação aos miomas e adenomiose, mas para a vida de uma forma geral. Nem sempre isso vai ser suficiente, né? Então, às vezes a gente tem pacientes que estão com a vida toda, né, organizada, estão o melhor possível para ela já está conseguindo fazer, né? Que a gente tem também que entender essa realidade de cada pessoa. E aí a gente também abre mão dos medicamentos hormonais, que muitas vezes as pílulas, né? Tanto pílula, injeção, adesivo, DIU, eles ajudam a reduzir o fluxo menstrual e a reduzir a cólica. Então, para mulheres que não estão tentando engravidar, essa vai ser a primeira, né, uma das nossas primeiras opções de tratamento farmacológico. E muitas ficam muito bem, né? Eu sou fã do DIU hormonal. Para pacientes com adenomiose, em geral, a gente tem uma excelente resposta. E aí, quando que a gente vai pensar na cirurgia? É justamente quando a gente já tentou tudo, pessoal, né? Tentei tudo e não deu certo. Ou também, se eu tenho uma paciente, né, que já tá lá com seus 40 anos, ela já tem os seus 3 filhos, é ligada, né, ela não tá querendo tomar esse medicamento hormonal porque para ela já não faz mais sentido, ela não se adapta, ela tem algum efeito colateral ali. Enfim, né, a gente vai levar tudo isso em conta, não existe uma indicação específica, a gente vai sempre ver o contexto de cada paciente. Mas aí a esterectomia, ela é o tratamento definitivo, né, tanto da adenomiose
quanto da miomatose. Então, para a paciente que não se deu bem ou não respondeu, né, não ficou bem com o medicamento, ou ela já tem um útero muito grande, né, já tem vários miomas, e ela já não tem essa vontade, já estabeleceu a família dela, já tá com a prole constituída, a esterectomia muitas vezes vai estar muito bem indicada, né? Lembrando que a gente vai evitar quando precisa, mas quando também tem que indicar, a gente indica sem sofrimento, né? Ela traz muita melhora de sintomas para as pacientes quando bem indicada. Sim, porque os mitos e os receios vêm dos dois lados, né? Sim. Tem aquela paciente que ela não vê a hora de tirar a útero porque ela não aguenta menstruar. E tem o outro lado que também que não quer tirar de jeito nenhum. E às vezes, né, seria a melhor indicação. Sim. Sim, a gente tem essas duas situações, né? Eu acho que a gente não tem que estar nem lá, nem cá, nem tirar de todo mundo, né? Mas também a gente quando tem que indicar, a gente indica. E aí... pensando no mioma, pra gente só centralizar aqui a discussão ficar mais fácil, se você não tem filhos e você tem miomas e você sangra muito, né? Se você tem indicação cirúrgica, a gente precisa lembrar aqui que a histerectomia ela não precisa ser a primeira indicação cirúrgica, né? Mioma é uma condição que a gente consegue tratar conservando o útero. Então, se é uma mulher, não interessa se ela tem 40 anos, se ela tem 45, se ela tem 30, se ela tem miomas, ela sangra muito e ela ainda vai tentar engravidar, a gente sempre vai indicar a miomectomia, certo? A cirurgia de miomectomia. Nem sempre vai dar para fazer essa cirurgia por vídeo, né? Porque às vezes são muitos miomas, muito volumosos. Depende da localização. Depende também, da localização, né? Pode ser por ístero, pode ser por vídeo, pode ser aberta. Em algumas situações, a cirurgia aberta vai ser a mais indicada para miomas. Mas a gente sempre pode tentar, né? O que a paciente tem que ter em mente é que essa tentativa, ela pode não dar certo. Então, numa cirurgia complexa de miomatose, a gente pode ter sangramentos, né? Que eventualmente vão acabar complicando e levando a uma histerectomia, mas isso é raro acontecer, né? Na minha carreira toda isso aconteceu uma única vez, né? Eu já tive uma paciente que isso aconteceu, mas a gente tinha um útero enorme e a gente tentou, né? Então, assim, a gente sempre pode tentar a miomectomia e lembrar que quando a gente tenta a miomectomia, a paciente continua com o útero. Então, ela pode, lá na frente, né? Ela tem 30 anos, fez a miomectomia. Aí, com 35, podem surgir novos miomas. Então, é por isso que a gente vai ter que decidir, né? Não existe, assim, pra todo mundo isso, pra todo mundo aquilo. Vai depender muito do contexto de cada uma. Então, se ela já tem prole constituída, mas eu quero ficar com meu útero. Tudo bem, quer ficar? Mas saiba que existe essa chance de voltar. No final das contas, quem decide isso é a minha paciente. Eu só explico pra ela, olha, tem esse caminho, quais caminhos a gente pode seguir. Quem decide ali pra onde ir vai ser a paciente de acordo com a realidade dela. Sim, verdade. Tudo muito entrando em acordo ali com o médico, né, Fernanda? Eu acho que muitas pacientes ficam com receio ou vergonha de fazer perguntas achando que é bobagem, ou muitas chegam para me perguntar, né, para tirar dúvida, Juliana, e se fizer determinada coisa, eu falo com o teu médico, mulher, vai lá, pergunta, não tem problema, ele vai te responder direitinho, e na verdade eles até gostam quando a pessoa tira essas dúvidas, porque senão vai para casa com muitas questões. E aí depois opera e vem perguntar, depois que já operou, aí não tem mais o que fazer. Aí não dá mais. É verdade. É mais difícil. E sobre a histerectomia, quando a gente fala sobre... que você já adiantou em relação à retirada de ovários também, e sobre produção hormonal, que uma dúvida é comum, né? A histerectomia afeta a produção de hormônios ou interfere na menopausa? Então, vamos lá. Como eu falei no começo, ovário é um órgão e o útero é outro órgão. Eles estão próximos, né? Eles têm ali conexões, mas a histerectomia é a retirada do útero. Na maioria das vezes, se a gente tem pacientes jovens, né? Pacientes que ainda não estão na menopausa, a tendência, pacientes com menos de 50 anos que ainda menstruam, sempre que a gente está fazendo a histerectomia, para melhorar sangramento por conta de mioma ou adenomiose, a gente tem essa tendência de preservar os ovários. Então, quando eu falo em menopausa, a menopausa ela é a falta de hormônios no corpo. A ausência do útero faz a mulher não sangrar mais.
Porém, ela continua tendo aqueles hormônios. Então, é engraçado. Ela fala assim, doutora, eu não tenho útero, né? Mas eu sinto a minha TPM, eu sinto aquele dia que eu tô, né, com mais lubrificação, com mais desejo. A minha dor de cabeça que sempre vem antes da menstruar continua vindo. Aí eu falo, não, com certeza. Por quê? Porque a gente deixou os teus ovários. Então, aquela fase cíclica hormonal que a mulher costuma ter, ela vai continuar tendo. A gente tem alguns trabalhos que apontam como o útero e o ovário são conectados, né, por vascularização, então existem artérias que irrigam o útero, que também irrigam o ovário, apesar de cada um ter a sua própria irrigação, mas existe comunicação. Então, por conta disso, quando a gente tira o útero e deixa o ovário, a gente provavelmente está antecipando um pouquinho a menopausa, mas é muito pouco, pessoal. Então, assim, se a mulher entra na menopausa com 50, ela vai entrar com 49, talvez 1 ano, 2 anos no máximo, né? Então, se ela operou com 40... ela tem aí, né, muitos anos ainda pela frente produzindo os hormônios. Então, só para desmistificar e ser bem claro, retirar o útero não significa que você vai entrar na menopausa. Perfeito. E além disso, né, quando faz a retirada do útero, muitas pacientes têm, não só quando faz a retirada, até antes, né, para tomar a decisão sobre se isso pode afetar em algum ponto a saúde física e emocional delas. Né, Fernanda? A gente vê muito que tem muitos mitos que circundam, muitas questões culturais em relação até à própria feminilidade. Sim. Não é isso? O que tu tens de prática que tu escuta das tuas pacientes em relação a essas questões emocionais e as físicas também que tu observa? É por isso que a gente tem que indicar a cirurgia quando ela realmente tem indicação, né? Lembrando que a indicação vai ser principalmente sintomas. Então, se a paciente tá sangrando todo dia, ela não consegue mais namorar, ela tá longe do marido porque ela não para de sangrar, ela tem muita cólica. Nesse contexto, que é o contexto que a gente em geral indica a esterectomia, a minha opinião é que a esterectomia ela só traz benefícios, né? Porque ela sai daquela vida onde ela sangrava o tempo todo, ela não saía de casa, ela, né? Por conta da menstruação, e aí ela vai ter mais liberdade. Então, depois que passa ali o pós-operatório, é uma paciente que, em geral, ela melhora, né? Esse bem-estar, a qualidade de vida dela, em geral, melhora. Porém, a gente tem, né, esse outro lado da paciente que vê no útero a sua feminilidade, né? Então, tem pacientes que têm muito isso envolvido. Ali, ela tem essa percepção que sem útero ela vai ficar oca, né? Elas falam isso. Mas o que vai ter lá dentro? Então, assim, isso é uma coisa muito cultural, né? Medicamente falando, quando a gente tira o útero, isso não vai interferir nos hormônios, não vai interferir, né, ali fisicamente na libido. Porém, a gente sabe que libido, ela é multifatorial, né? Então, se na cabeça dela o útero representava feminilidade, talvez tenha algum impacto. Mas aí é tudo da psique humana. A Juliana sabe falar melhor disso do que eu, né? Porque ela tem pós em sexualidade. Sim. Então, tem essa parte. Mas fisicamente falando, em geral, a cirurgia vai trazer mais benefícios, né? Por isso que a gente vai indicar ela apenas quando realmente o paciente tem sintomas. Agora, se eu tenho uma paciente que não sente nada, aí ela tirou o útero, porque tinham achado, aí a gente já tem mais dificuldade em ver os benefícios da cirurgia, né? Então, é por isso que a gente vai priorizar a indicação em quem tem sintomas. Até porque antigamente existia muita indicação da esterectomia por N motivos que hoje em dia já se vê que não é mais tão necessário assim, como, por exemplo, em alguns casos de endometriose, né? Isso, não. Hoje em dia a gente é bem criterioso, né? A paciente, para tirar o útero, ela tem que ter alguma doença no útero, né? Então, assim, se a paciente tem endometriose na pelve, mas o útero é sadio, tirar o útero não vai beneficiar a endometriose. Então, com certeza a gente vai ter que ver bem essas indicações, e hoje em dia eu acho que se faz muito menos, né, em vão. A gente faz mesmo com indicações. E tem muitas que acham que recebeu o diagnóstico de endometriose, aí pronto, não pode ter filhos, vai tirar útero, vai... Aquelas dúvidas que são muito comuns, mas hoje em dia tem muita tecnologia para muita coisa em relação, não só tecnologia... Conhecimento técnico também, com conhecimento técnico, mas as tecnologias da fisioterapia, das cirurgias também, né? As cirurgias têm crescido bastante em relação a essas tecnologias, como a própria videolaparoscopia. Mudou muito. Se a gente pensar, a primeira laparoscopia foi feita nos anos 80, gente. Eu tava nascendo, né? E a primeira laparoscopia foi feita, então, assim, já evoluiu muito. Começou fazendo só laqueadura e hoje em dia a gente faz as cirurgias mais complexas
por laparoscopia. Então, com certeza, hoje a gente tá melhor do que 10 anos atrás, muito melhor do que 20 anos atrás, né? A coisa mudou muito e por isso provavelmente que mudou também as indicações. Naquela época, né, há 20 anos, há 30 anos, não tinha, simplesmente não, as técnicas que a gente faz hoje não estavam ainda presentes, a tecnologia, a qualidade de imagem, tudo isso não tinha naquela época, mas hoje a gente tem. Sim, verdade. E em relação a essas questões emocionais, a Evelyn conseguiria também falar bastante coisa sobre isso, mas ela traz bastante, né, quando ela fala sobre as alterações comportamentais, psicológicas dessas pacientes em relação à própria cultura e ao relacionamento também, né, de como que a outra pessoa vai receber a informação, de como que ela vai conseguir comunicar isso, a parceria, a chegar a tomar uma decisão. Se, por exemplo, é uma paciente que ela tá num relacionamento, que ela tem um desejo de engravidar e por algum motivo ela não consegue, e tem uma indicação da retirada, faz a esterectomia, mas tem outras vias também que ela consegue viver a maternidade dela. Então, são várias alternativas que, principalmente em conjunto ali, acompanhamento psicoterapêutico, ela consegue tomar uma decisão e conseguir realizar o sonho dela. Sim. Através de outras formas também, né, Exatamente. Fernanda? Existem várias opções, né? No caso da esterectomia, numa paciente que tem o desejo de gravidez, é muito raro, né, a gente indicar, mas existem esses casos, né? Então, assim, tem a paciente que já fez uma miomectomia, 2 miomectomias, então vai chegar numa hora que não tem mais como, a barriga já tá com muita aderência, a cirurgia vai ficando cada vez mais complexa, mais arriscada. Então, assim, por mais que a gente tente ser conservador, vai ter situações que sim, né, eventualmente a gente vai ter que indicar uma esterectomia numa paciente que não tem filhos ainda, que não tem prole, e isso é bastante doído para todo mundo, né? Lógico que a paciente quem mais sofre, mas sofre a equipe toda junto. Mas existem sim, né, alternativas, e aí a psicologia vai trabalhar isso daí, né, melhor. A gente tem sempre que tá junto, né, das outras especialidades, porque o médico, a gente, né, por mais que a gente queira achar que a gente é muito bom, a gente não é tão bom assim, não, a gente precisa de ajuda, né, a gente precisa de ajuda. Em todas as áreas, né, a gente precisa se abraçar para conseguir abraçar a paciente, conseguir acolher ela, tirar todas essas dúvidas e fazer com que elas se sintam confortáveis na tomada de decisão e não só na dela, como no profissional que está acompanhando ela também, de saber que ali foi realmente a melhor decisão, né, para a paciente. Sim. Em relação às alterações físicas, também é uma dúvida são dúvidas que as pacientes chegam, né, lá no consultório questionando sobre como que fica em relação à estrutura lá da vagina, do assoalho pélvico, se tem alguma repercussão. Geralmente o que a gente faz quando a gente faz um cuidado pós-operatório da esterectomia, é para fazer com que quando, por exemplo, quando for retornar para sua atividade sexual, ela não fique inibida ali com medo porque foi feita uma cirurgia naquela região, para a musculatura não travar, para fazer o fortalecimento para melhor estabilidade dali de órgãos pélvicos, para fazer com que ela mantenha, se ela tiver, né, já preservada a função ali da parte urinária, evacuatória, sexual. Então, a gente vai realizar os exercícios e orientações para preservar essas funções, porque com a cirurgia, não só a esterectomia em si, mas a cirurgia de uma maneira geral. Sim. As pessoas, elas tendem a manter uma postura protetora, Sim. Né? A ter aquele medo também de, por exemplo, fiz uma cirurgia que foi... Até de evacuar, né? É muito exatamente. Comum constipação, ela ficou com medo de fazer cocô. Isso que eu ia falar, justamente. Fica com medo de fazer cocô. Então, isso por si só já trava a musculatura de assoalho pélvico, já faz toda uma alteração, repercute muito ali na musculatura. Então, a fisioterapia chega muito nesse sentido. E algumas vão só para consulta, né, da fisioterapia. E não necessariamente precisa fazer um tratamento fisioterapêutico. Só uma orientação ali no inicial já ajuda bastante, né? Com certeza esse pós-operatório vai ser mais fluido se tiver uma fisio ajudando. Exatamente. Então, quando ela vai para a consulta da fisioterapia, a gente analisa como tá aquela musculatura, quais são os cuidados que ela vai ter para voltar às atividades sexuais, se vai precisar relaxar a musculatura, se vai precisar realizar determinados exercícios. E aí ela já recebe tudo, os exercícios, as orientações,
e leva para casa. Se tiver uma indicação de fazer um acompanhamento pós, a gente faz, né, em sessões, mas se não, a gente só orienta e ela recebe para dar continuidade, fazer exercícios em casa mesmo. Em relação também à sexualidade, já que a gente tocou nesse assunto, sobre a vida sexual, como que fica após a retirada do útero, porque também tem mitos relacionados até à libido e ao orgasmo também, ao prazer. Sim. Bom, quando a gente faz a esterectomia, né, no meu caso, a esterectomia por vídeo, geralmente a gente faz a esterectomia total, ou seja, a gente tira todo o corpo do útero e o colo do útero incluído. A gente, em geral, faz essa cirurgia pela técnica intrafacial. Isso significa que a gente tira o mínimo de colo possível, né? Assim, por dentro, para preservar todas as estruturas. A gente preserva a inervação, preserva ali, né? Para não em relação a prolapso, inervação, tudo fica preservado. Então, assim, a esterectomia em si não tem ali um impacto crônico, né? No longo prazo em relação à sexualidade. O pós-operatório imediato, né? Aí a gente vai ter aquele período de recuperação. Então, isso varia muito de médico para médico, mas de uma forma geral, a paciente vai ficar aí 45, 60. Eu já ouvi médicos falando até 90 dias sem ter relação sexual, porque a gente tem que entender que a cirurgia, o maior corte, quando a gente faz por vídeo, ele tá lá no fundo da vagina, porque a vagina, o colo termina na vagina, certo? Então, a gente vai tirar o colo inteiro e vai ficar aquela incisão. Então, existe esse cuidado, né, ali pontual, até aquilo ali cicatrizar, pra gente liberar a penetração vaginal. Mas, depois que passa essa fase aí, fisicamente falando, a gente não vê grandes problemas, mas com certeza, se conseguir fazer a fisioterapia junto ali, essa musculatura não vai ficar tão travada, né? A gente vai ter menos repercussões que não são diretamente da cirurgia, mas secundárias, né? Por conta de tudo isso, dessa proteção, da postura, né? Que a Juliana falou aqui. E aí você conversa pra gente, explica um pouco como que é esse trabalho, né? Você já falou um pouquinho. Sim, muitas pensam, né, que quando faz a retirada do útero, pode impactar primeiro na libido, mas uma coisa que a gente fala muito quando traz sobre sexualidade é do quão complexa é libido. A libido, né? Então, a libido, ela não tem a ver somente... Primeiro com o hormônio, então muitas vezes, como a Fernanda mesma já falou, não é necessário fazer a retirada dos ovários, né? Não são retirados, então a questão hormonal é preservada, mas se ainda assim for feita a indicação, ainda tem tratamento também para isso, né? Em relação às reposições hormonais, se for indicado para aquela paciente. Então esse é o primeiro ponto em relação aos hormônios. E o outro é que a sexualidade ela tem muito mais a ver com as ativações cerebrais, comportamento, aos hábitos, ao relacionamento, comunicação, do que a uma estrutura do órgão em si, né? Então, a libido, ela tem a ver com como você se conecta com a sua sexualidade no seu dia a dia. E quando a gente fala sobre sexualidade, não é só sobre o sexo em si. É a libido de vida, de energia vital, de fazer com que a pessoa tenha energia de fazer suas coisas no seu dia a dia, com aquela vitalidade. A Evelyn, ela costuma trazer muito esse comparativo até de saber como que você tá usando a sua libido, que a libido é tudo, né? Ela sempre questiona como que você tá usando a sua libido. Se você tem uma caixinha de 100% de libido, você tá usando toda a sua libido para cuidar da casa, do trabalho e dos filhos, não vai sobrar nada para um sexo. Então, a libido, primeiro é tentar diferenciar se ela realmente está ausente em relação à sua vontade de fazer absolutamente todas as coisas com prazer, independente de ser só sexo ou não. Então, se está fazendo isso, como que está sendo feita essa distribuição e como que está o sexo em si, né? Se essa libido ela está sendo aplicada no sexo. E como ela é complexa, então, muitas vezes são mudanças de hábitos mesmo, sobre como que a pessoa traz para o seu dia a dia. Podcasts ouvindo sobre sexualidade, assistir vídeos que tenham esse tema, se ela se conecta com a sua parceria no decorrer do dia. Tudo isso estimula e não só a questão hormonal, porque o hormônio ele pode estar muito disparado. Mais complexo, né? Não é tão simples assim. Pode estar disparado, mas ainda assim não vai ter aquela resposta que realmente ela imaginava. Como algumas
sentem a baixa libido e pedem pro médico prescrever uma Viagra feminina. A gente não tem, gente. Quando alguém lançar o Viagra feminino, vai ganhar muito dinheiro. Como foi que tu falou que o Viagra feminino é um final de semana no resort? Um mês no resort, descansando, sem marido, sem filho. Aí, quando voltar o marido, aí vai querer. A libido tá Tem que sempre descansar. Porque, na verdade, o que a gente vê muito frequente, né, nessas mulheres é a fadiga, né? O overload, a sobrecarga do dia a dia. E aí é um problema até difícil de resolver, porque a gente não vê isso pontual numa pessoa, é uma questão da sociedade, né? Sim. Então, é uma discussão bem ampla, eu acho que é bem difícil a gente conseguir. Até, às vezes eu converso com a paciente e ela fica assim, mas e aí, eu vou largar meu emprego? O que eu vou fazer? Sim. Não é simples, não sei se tem solução fácil. Quando a gente, por exemplo, lá na fisioterapia, eu gosto muito de fazer um mapeamento com elas, né? Então, a gente vai passando para elas irem fazendo um checklist para a gente conseguir identificar o que está alterado para que ela consiga, inclusive, procurar um profissional direcionado. Então, às vezes, elas não têm energia no dia a dia. Então, como que melhora a energia? A alimentação, é uma atividade física, é o sono que está inadequado, ou é alguma questão de distribuição de atividades no seu dia a dia com a pessoa com quem convive, às vezes a própria parceria, ou mora com os pais, ou com filhos que já conseguem ajudar de alguma forma nas atividades domésticas. Então, a delegação, né, das atividades, como que tá em relação ao seu trabalho, se tá tendo sobrecarga lá no seu trabalho em relação a vários aspectos. Então, a gente vai mapeando para identificar se realmente é alteração da libido. E tudo isso impacta no prazer em si, no orgasmo, né? Porque o orgasmo, ele vai vir em decorrência das outras respostas sexuais. Então, chega ali o desejo, que é a libido, junto com a excitação, para então vir o orgasmo. E o orgasmo, ele é cerebral também, né? Então, a pessoa tá dormindo, pode ter um orgasmo com sonho. Eu costumo até falar mais que é cerebral do que clitoriano. Sim. Porque o clitóris, né? Para quem não conhece a estrutura lá da vagina, anatomia, e da vulva. Então, é diferente a vulva da vagina, né? A vagina é o que está lá dentro, o canal vaginal, e a vulva compreende várias estruturas que estão ali fora que você consegue visualizar. E tem um pontinho que consegue ver por fora, que fica o buraquinho do canal vaginal, acima a uretra, e acima fica a bolinha do clitóris. O clitóris, ele tem uma anatomia toda para dentro também, que ela consegue encher de sangue, ter uma ereção, para fazer com que tenha uma resposta ali na hora que a pessoa começa a ativar com toque manual, com a própria relação sexual. Então, tudo isso é preservado quando faz a gente não chega nem perto. Não chega nem perto. Bem longe. Fica bem longe. Então, o canal vaginal tá ali preservadinho, né? Algumas vezes, que a gente estava até falando antes do episódio começar, que por algum motivo a paciente pode ter uma indicação muito pontual por conta de algum foco de endometriose, de tirar um pedacinho dali, mas não só dali do canal vaginal, mas do intestino, por conta da endometriose, mas não é na verdade, é a regra, né? Não é regra, exceção. É muita exceção mesmo. Então, não vai mexer nessa estrutura de movimentação ali da penetração do canal no canal vaginal, vai conseguir manter essa elasticidade do canal vaginal, a flexibilidade ali da musculatura de assoalho pélvico, o bombeamento desse clitóris, né, para ficar ereto. Então, toda essa funcionalidade, ela vai ficar preservada quando faz essa cirurgia. Então, dificilmente, né, quando a paciente, ela tá bem orientada, ela vai ter alguma consequência funcional nesse sentido. Muitas vezes é pela inibição, medo, porque eu vou ficar todo diferente depois que eu fizer a retirada do útero, mas não é assim, né, que acontece. E tu até falou pra mim, né, Fernanda, antes, que muitas pacientes chegam sem ter tanto esse receio de alteração da funcionalidade. Muitas querem resolver o seu problema. Isso, né? Então, é o que eu tava falando. Imagina aquela paciente que sangra o tempo todo, aquela paciente que tá com um mioma bem grande, causando peso, dor nas pernas. Então, na minha percepção, que são essas as indicações da histeréia, pelo contrário, a cirurgia traz benefício, porque ela tá tirando todos aqueles sintomas, né? Então, a paciente vai ficar livre daquelas queixas, aí que ela vai começar a poder ficar tranquila para sentir prazer, né? Sim. Então, na minha percepção, se tem algum impacto, é um impacto positivo. Sim, é verdade.
Em relação também aos cuidados, o tempo de recuperação, que você já adiantou, que precisa ficar aí cerca de 60 dias, né? 45 a 60 dias para voltar a ter as relações sexuais. Sim. E sobre os outros cuidados da pós-operatório. A esterectomia, ela pode ser de várias formas, né? A gente tem a esterectomia via vaginal, a esterectomia laparoscópica, a esterectomia aberta, que é quando a gente faz o corte parecido com o da cesárea. Então, de todas essas vias, a laparotômica, que é o corte, é a que vai demorar mais, né, pra gente ter essa recuperação. E hoje em dia, mesmo para úteros grandes, lógico que existem limites, né? Mas até úteros de 1 quilo, úteros de volume próximo de 1.000, a gente em geral consegue fazer a esterectomia por vídeo. Então, também queria explicar para todas as pacientes que tiveram essa indicação de esteré, se foi uma indicação de esterectomia por corte, né? Procure uma segunda opinião, porque em geral a gente tem sucesso, mesmo em úteros grandes, de fazer por via minimamente invasiva, porque aí a recuperação vai ser bem mais rápida, né? Então, a paciente com corte, ela vai levar aí 30, 45 dias para voltar para o trabalho. A paciente com laparoscopia ou cirurgia vaginal, dependendo do que ela faz para trabalhar, com 15 dias, às vezes, ela já consegue voltar para o trabalho. Né? Se ela trabalha mais de escritório, sem grandes esforços, com 15 dias, muitas vezes a gente já consegue liberar. Então, tem uma recuperação melhor, tem menos risco de infecção, de ferida, menos risco de trombose, de várias complicações, né, relacionadas à morbidade cirúrgica que do corte é maior do que quando a gente faz por via minimamente invasiva. Que no caso é pela vagina ou pela laparoscopia, que são os furinhos na barriga. A gente não faz grande corte. Agora, quando a gente tá falando de retorno à atividade sexual, independe a via, tá, pessoal? Porque a vagina vai estar, né, com aquela cicatriz lá em cima de qualquer jeito. Então, independente da via, para liberar para ter relação sexual, eu particularmente peço 60 dias, né? Aí a gente, em geral, essa paciente volta, se ela tá com alguma queixa, a gente examina para ver se tá tudo, né, bem cicatrizado. Mas, em geral, com 60 dias já tá tranquilo. Mas muitas ficam com medo e voltam pra mim. Não, doutora, ela volta 6 meses depois. Não, eu já posso. Eu, mulher, tem 6 meses. Eu te liberei com 2. Ela, não, mas eu fiquei com medo. Né? Então, assim, com 2, em geral, já dá pra... né? Se quiser esticar pra 3, mas 6 é demais, gente. 6 não precisa de tanto, não. Fiquem tranquilos. Certo. E para as suas atividades do dia a dia, como trabalhar? Isso. Então, assim, trabalho 15 a 30 dias, vai depender muito da recuperação de cada paciente, mas a via vaginal ou laparoscópica, né, com 15 dias, quem trabalha burocrático consegue voltar. Academia, né, exercício de impacto, aí eu geralmente peço 45, né, 60 dias. Uma caminhada, uma coisa mais leve, com 30 dias, na maioria das vezes, quando é laparoscópica, eu já libero também. Mas é mais por aí, né? Aí tem paciente que às vezes volta um pouco antes, pode ter sangramento de cúpula, algumas coisas assim, a gente vai ter que estender isso um pouco mais. Então eu gosto de falar assim, é melhor ficar os 15 dias quieta pra não virar 45, né? Porque se volta muito antes, né? O problema das vias minimamente invasivas, na minha opinião, é que a paciente ela fica tão sem dor que ela acha que ela pode tudo. Aí dá 7 dias, ela já tá em casa varrendo, né? Carregando o menino, lavando a louça. E aí é engraçado, porque parece que dá 10 dias é quando vai sangrar, elas sangram. Aí eu pergunto, e aí, você tá quieta? Ai, doutora, eu não tô. Então esses 15 dias, eles são sagrados, né? Realmente precisa de mais repouso, não é pra ir no mercado, não é pra dirigir, é pra ficar quieta. E depois desses 15, a gente já vai liberando devagar, mas também sem grandes esforços, né? A atividade física mesmo, 30 dias pra frente, e se for com grande impacto, 45, 60. E é quieta e não imóvel, viu? Pelo amor de Deus. Muito bem dito. Né? Não tô falando que é pra ficar restrita ao leito, porque tem jamais. Umas que ficam paradinhas, não posso levantar, banho não posso de leito, fazer nada. Né? Vai lá o banho de leito. Não, a gente pode levantar. Pelo contrário, a gente precisa que saia da cama, né? Tem que andar um pouquinho, né? Quando eu falo esforço, eu tô falando de fazer pegar peso, né? De fazer uma caminhada de 7 km na litorânea. Agora, andar um pouquinho dentro de casa, isso é bem-vindo. Lembrando que o intestino volta a funcionar mais rápido quando a paciente deambula, né? Quando ela anda mais cedo. Tanto o intestino, a dor vai aliviando, né? Os gases saem, diminui o risco de trombose, né? Então, tudo isso é importante, não é para ficar deitada o dia todo, não. Tá? Paradinha. Paradinha, não. A musculatura enrijece também, né? A musculatura enrijece. Agora, não é pra fazer esforço, tá? Aí tem que chamar o maridão, os filhos, adolescentes, botar todo mundo pra trabalhar na casa. Tem mais algum mito, Fernanda, que alguma paciente chega pra ti, por exemplo, em relação aos pontos, ou em relação a alguma outra coisa que tu lembra? Olha, eu ia falar, que a gente acabou não falando, é da paciente que quer tirar o útero porque ela tem medo de câncer.
né? Então, ó, tudo que eu falei aqui, eu tô falando de pacientes que sofrem, né? Que tem sangramento, que tem dor, que tem alguma queixa. A gente fazer a esterectomia numa paciente sem doença para prevenir outra, né? Isso não tem respaldo, né? Em raras exceções. Então, se a paciente tem uma mutação genética, né? Tipo a Angelina Jolie lá, que pode ser que tirar o ovário e a mama para prevenir câncer, mas o útero em si, nem desconheço, né? Uma indicação real. Então, a gente tem que desmistificar um pouco, né? Que as mulheres, tem mulheres que... Tem aquelas que veem útero como seu feminino e tem aquelas que veem útero como uma coisa ruim também, né? Que querem se livrar dele, medo do câncer. Então, gente, a esterectomia, quando bem indicada, é uma cirurgia muito, né? Boa e segura, mas quando bem indicada. A gente não indica esterectomia para prevenir câncer de colo do útero, para prevenir câncer de né, sarcoma, nada nesse sentido. E a campanha para prevenção de câncer de colo do útero já é bem forte, principalmente no sentido de que as pessoas já têm um entendimento que todo ano precisa ir ao ginecologista. Fazendo rastreio, a gente não vai ter o câncer, a gente vai ter a lesão pré-câncer, que vai ser tratada de outra forma. Mas, assim, essa coisa de querer tirar o útero porque eu quero, né? Porque acha que vai resolver os problemas da vida. Ouçam, né? Ouçam o seu médico. Acho que essa conversa é muito importante. Se o médico está dizendo que não precisa operar, muito provavelmente não precisa mesmo, tá? Lógico que a gente partindo do pressuposto que é um médico de confiança, né? Um médico... mas esse é um mito que eu acho que a gente tem que desmistificar, que algumas mulheres têm essa coisa de querer tirar o útero, achando que, né, vai mudar muita coisa na vida, mas... Calma, né? Existem indicações precisas, a gente vai tirar ele quando ele realmente tiver uma indicação. Sim, até já respondendo a outra pergunta que eu ia te fazer, se também é uma forma de prevenção para as mulheres que não querem ter filhos, como algumas chegam e falam, para as mulheres que não querem ter filhos, a esterectomia pode ser uma escolha preventiva ou só indicada para Gente, acho que dá até cadeia, viu? Se o médico tirar o útero de uma mulher para ela não ter filho, isso é caso de delegacia. Não, a esterectomia não faz parte dos procedimentos para planejamento familiar. A gente tem inúmeros recursos hoje em dia, a gente tem os métodos hormonais, a gente tem os DIUs não hormonais, né? Em último caso, a gente tem a laqueadura, né? A lei da laqueadura mudou, aí hoje em dia ela engloba muito mais pacientes, a gente não tá mais com tantas exigências, o marido não precisa assinar, né? O parceiro não precisa assinar, é só a paciente mesmo. Então, assim, existem opções muito menos agressivas que são super eficazes. Então, esterectomia para prevenção de filhos não é algo que a gente deva nem citar. A gente não tem isso, tá? Jamais. Pelo amor de Deus. Tem vários outros métodos, né? Como a Fernanda já trouxe. Então, já está tudo muito avançado em relação à farmácia, né? Aos próprios... eu não quero menstruar. Tem remédio para não menstruar. Eu não quero isso. Tem, né? Não, tirar o útero é realmente para quem tem algum problema. O autoconhecimento, né, em relação ao período que está ovulatório, várias coisas, então dá para ir ajustando. E eu acredito que deu para tirar muitas dúvidas, Fernanda. Tem muitas pacientes que chegam com vários desses questionamentos, não só pacientes, mas seguidoras, as pessoas que pesquisam mesmo, né, no Google, na internet. Então é muito, muito legal quando a gente consegue trazer, no caso, profissionais que trabalham diariamente com essa demanda, de saber que tem os dois lados, né? As pacientes que procuram já querendo fazer a retirada porque não aguentam mais menstruar, como a gente falou, como aquelas também que têm muito receio. Mas é sempre interessante que você procure um médico ginecologista que é da sua confiança, que tem ali um bom currículo, que saiba exatamente o que está fazendo, quais são as verdadeiras indicações ali para cada paciente. Não só médicos, como fisioterapeutas, psicólogos, pessoas de várias, nutricionistas, né, pessoas de várias áreas, mas para pessoas que tenham aquela expertise naquele assunto, para que você consiga se sentir acolhida e não só buscando necessariamente orientação por consulta, porque muitas vezes a paciente não tem recursos financeiros para acessar aquele determinado profissional, mas de tirar uma dúvida pela própria rede social, de saber, né, perguntar ou procurar pela rede pública também profissionais que tenham um nome no mercado. Eu acho...
a gente tem hospitais, né, do SUS também com excelentes médicos, né? Uhum. Materno-infantil, a gente tem a Marli Sarney. Então, muitos médicos que atendem na rede privada também atendem na rede pública. Então, não sei se... Lógico que eu acho que o acesso é mais fácil na rede privada, mas com certeza existem também recursos, mesmo para quem não tem plano de saúde. É verdade. E onde que as pessoas podem te encontrar, Fernanda? Onde que tu estás atendendo? Atualmente eu estou trabalhando só no Hospital São Domingos, na rede privada, e na rede pública eu atendo no materno-infantil. Aí o agendamento pelo SUS é pela Semarc, né, que é a Secretaria de Agendamento do Estado. E no São Domingos, entrando em contato diretamente. São Domingos, ele tem, eu não tenho aqui o telefone, mas eles têm tanto o aplicativo, né, para agendar a consulta, tem o telefone também, presencialmente lá, eles têm vários, né, tem, no WhatsApp também tem o número do WhatsApp para agendamentos. Aí lá você atende por convênios e particular. E particular, isso. Pronto, perfeito. Foi um prazer, Fernanda, te receber aqui. Prazer foi todo meu, Juliana. E ó, a última mensagem é, se você tiver que fazer esterectomia, a fisioterapia no pós-operatório ajuda bastante. Perfeito. Maravilha. Eu tava ansiosa, empolgada para te trazer aqui, porque, como a Fernanda falou, já faz tempo que a gente tem uma parceria no sentido de uma acompanhar muitas das pacientes de uma da outra, né? De saber a diferença que faz em relação a um bom acompanhamento médico e também um acompanhamento legal fisioterapêutico, para entrar ali em conjunto e ter uma comunicação ali entre os profissionais também faz toda a diferença, porque a gente consegue tirar dúvidas, né? De determinada paciente, o que está acontecendo, qual é a melhor indicação de conduta ali para ela. E foi um prazer também ter todos vocês estiver aqui também acompanhando a gente. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais do Intimamente Pode. A gente está no YouTube, no Instagram e também no Spotify. E qual é a tua rede social, Fernanda? Fernanda Arcoverde no Instagram. Fernanda Arcoverde, 2 A's, viu? Isso. Fernanda Arcoverde. Exato. Arcoverde. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau.